Mateus 27, no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Mais uma vez, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Jesus, debaixo de um cumprimento profético, debaixo do plano de redenção traçado por Deus, morre naquela cruz. Quando João Batista o avista pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquele sacrifício da cruz foi para tirar o pecado do mundo. E algo ocorre naquele momento. Algumas manifestações e acontecimentos que ocorreram durante a crucificação, antes da crucificação, durante a crucificação e após a crucificação. E aqui um dos fatos que ocorreu foi que o véu do templo se rasgou. Ele se rasga de alto a baixo depois da morte de Jesus. Se você estudar os evangelhos, realmente você chega à conclusão que é depois que ele disse: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. Esse véu, a instituição desse véu, veio desde o Antigo Testamento, do Antigo Concerto, com a lei de Moisés. Deus dá uma ordem a Moisés para a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo móvel era uma tenda móvel com várias repartições, que manifestava ali a presença de Deus. Tipificava que Deus queria habitar entre o seu povo e caminhar com eles, conduzi-los. E nessa tenda móvel havia a porta de entrada, havia o altar de holocausto, a pia da lavagem. Esse era o átrio, o pátio. Depois tinha o santo lugar. Nós encontramos ali a mesa dos pães da proposição, 10 pães, 12 pães, 2 fileiras de 6, tipificando as 12 tribos de Israel e Deus como sustento de Israel, o pão. Do lado esquerdo, os 7 candeeiros de ouro, os 7 Espíritos de Deus, a luz de Deus que brilha, a revelação de Deus. Aquele era o santo lugar. E entre o santo lugar, imagina 2 salas, tinha o Santíssimo, e o santo lugar era a antessala, uma sala. Depois do santo lugar, tinha outra sala chamada Santíssimo. Mas havia algo que separava o Santíssimo do santo lugar. Um véu, havia um véu lá. E ali, perto do véu, havia a mesa de incensário, onde o incenso era queimado. Dentro do Santíssimo, tinha a Arca da Aliança, e a tampa, o propiciatório, que havia 2 querubins feitos de ouro maciço. E aquele lugar representava o Santíssimo Lugar. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote imolava o cordeiro, tinha todo aquele processo, imolava o cordeiro no altar de holocausto, se lavava na pia, comia dos pães, acendia o candeeiro, porque o lugar era escuro, para iluminar a entrada, e ele passava o Santíssimo, e aspergia sobre o propiciatório o sangue daquele animal, expiando assim o pecado de Israel. Era mais ou menos isso. É lógico que o estudo do tabernáculo é profundíssimo, mas tipificava, em parte, a presença de Deus ali. Então, havia um véu que separava do santo lugar para o Santíssimo. No Santíssimo estava a Arca da Aliança, e tipificando a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, ali naquele lugar. Quando se manifestava na tenda da congregação, vinha como uma nuvem poderosa. E só o sumo sacerdote poderia entrar naquela sala restrita. Ninguém poderia entrar ali.
no Santíssimo, no Santo dos Santos, onde a arca estava, onde representava a glória de Deus. Só o sumo sacerdote, no dia da expiação, para expiar o pecado de Israel. E esse véu fazia a separação entre o santo lugar e o Santíssimo. Esse véu ele era feito de linho fino. Ele tinha aproximadamente 30 centímetros de espessura, esse véu. 40 côvados de altura, 18 metros, e 9 de largura. Então era algo fenomenal. 2 juntas de bois não podiam partir aquele véu. Juntas de bois são carroças guiadas por bois. Se você colocasse uma carroça de cada lado para puxar o véu, ele não se partia. Aproximadamente eles dizem que pesava 2 toneladas esse véu. Então era só uma força potentíssima era capaz de rasgar aquele véu. O que significava aquele véu? Ele fazia uma separação entre Deus e a humanidade. Ele escondia, protegia a glória de Deus. E o homem, o pecador, não tinha acesso àquele lugar. E se ele tivesse, ele cairia morto. Então o véu significa uma separação de um Deus santo com uma raça humana pecaminosa, corrupta, condenada. E esse véu ocultava dos olhos dos homens a glória de Deus contida naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz, e se você notar, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos do Santíssimo estão. Destituídos da glória, separados da glória, ou na tradução que eu li, carecem da glória de Deus. Então, por todos terem pecado, houve uma separação. Porque se você lembrar o homem, Deus tinha com o homem no Éden antes do advento do pecado. Com o pecado houve uma separação. E mesmo com a antiga aliança, mesmo com todo o processo do tabernáculo, o homem não podia ter contato direto com Deus por causa do pecado. Então havia uma barreira, uma separação. E o que eu quero trazer aqui? A Bíblia diz que com a morte de Jesus Cristo, com o Cordeiro de Deus sendo imolado naquela cruz, com aquele sangue, por aquele sangue ter sido vertido, quando a obra da redenção se cumpre no Calvário, e Cristo sofre e protagoniza tudo o que tinha sido predito ao seu respeito, e quando aquele sangue jorra e ele morre, a Bíblia diz que esse véu intransponível, de 2 toneladas, espesso, foi rasgado de alto a baixo. Rasgou de alto a baixo. Aquilo que estava oculto, agora começa a ser vislumbrado. Primeira coisa que eu aprendo, de alto a baixo, eu tenho que dizer sobre a soberania de Deus. Não foi de baixo para cima, não foi do pecador para o santo, não foi da criatura para o Criador, não foi do objeto pela fonte que o criou, foi dele para nós, foi soberania, foi vontade suprema. Deus amou o mundo de tal maneira que ele rasgou o véu, partiu dele esse plano, ele quis reconciliar o homem consigo, matando Jesus na cruz. Foi iniciativa dele. Então o véu se rasgou de alto a baixo, de cima. Isaías 53:10, se eu não me engano. E foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele agradou moê-lo, cruz,
morte, fazendo enfermar, levando sobre ele nosso pecado. Jesus não foi assassinado, foi oferecido como sacrifício. Veio de lá. Então aquele véu se rasga, e Deus estava dizendo: terminou o antigo concerto, terminou agora os ritos mosaicos, terminou a antiga lei. Não é necessário mais o templo, não é necessário mais a expiação, não é necessário mais sacrifícios. Está consumado, foi suficiente. Ele mesmo foi o sumo sacerdote e foi o cordeiro imolado. Ele mesmo se deu e ele mesmo entrou uma vez. Ele mesmo entrou e ele aspergiu o seu próprio sangue por nós. Então esse poderoso véu se rasga. E o que eu aprendo? Agora a entrada para o Santíssimo está aberta. Agora temos paz com Deus por meio do sangue da sua cruz. Agora Ele nos reconciliou com Deus, estando nós mortos nas nossas ofensas. Agora temos paz com Deus. Agora o acesso está aberto, está livre. Esse véu foi rasgado. E o que eu quero ensinar? Quando eu estava orando aqui hoje, e orando, eu citei: Senhor, o véu rasgou, e papapá. Aí, Deus no meu coração, o Espírito Santo, diz: quantas vezes você vai citar isso sem saber o significado disso? Quantas vezes você vai citar isso de forma religiosa e burocrática? Você sabe o que significa o véu ter sido rasgado? Então algo começou a vir no meu coração, vocês não entenderam. O véu se rasgou. Até quando vocês vão cantar? O véu que separava, já não separa mais. Ou seja, agora pecadores, mediante ao sangue do meu filho, vocês têm acesso a mim. Vocês podem agora ter comunhão com Deus. Vocês podem agora desfrutar da presença de Deus. E eu estava aqui pensando: Deus, nós não sabemos a magnitude. Meu irmão, esse véu tinha 1600 anos de história, intransponível, impossível de ser rasgado. Para aquele véu ter sido rasgado, meu irmão, o universo todo não conseguiu rasgá-lo. Teve que vir o próprio Filho de Deus, o Deus em carne, sofrer e ser pregado na cruz para ele se rasgar. Então foi uma obra valiosíssima, um preço muito alto, foi uma manifestação fenomenal. Para quê? Para nada. Para um ato histórico, filosófico. Foi para reconciliar o homem com Deus. Foi para pagar os pecados, reconciliar, remir. Mas foi para abrir o caminho. Abrir o caminho até Ele. Aí eu comecei: vocês não entendem o que é isso. Vocês podem ter contato com a minha natureza divina. Por que vocês seguem doentes, enfermos, carnais, corruptos, imorais? Se eu já fiz tudo, se o cordeiro foi imolado, se a barreira de separação foi quebrada, se a dívida foi paga, e agora eu posso olhar vocês pelos olhos de Cristo, eu posso olhar vocês justificados pelo sangue dele. Agora a minha ira foi aplacada, e são meus olhos de misericórdia que estão sobre vocês. E mais do que isso, vocês podem desfrutar da comunhão com Deus. Você se dá conta que quando você tem amigos, você se relaciona, você fala, você ouve, você tem afeto, carinho, respeito. Você firma laços, traça uma comunhão. E aquilo vai sendo recíproco. E Deus está dizendo: depois que aquele véu foi rasgado, vocês podem fazer o mesmo comigo, e vocês não têm feito.
É isso que eu quero, relacionamento, comunhão, amizade. Abraão foi chamado amigo. Nunca houve profeta como Moisés em toda a terra, a quem Deus tratara face a face, e também foi chamado de amigo. Não há razão para permanecermos enfermos, doentes, atrofiados, estagnados, carnais, limitados, uma visão tão limitada, natural, religiosa. Não, meu irmão, foi fendido, meu irmão. O corrupto pode se relacionar com o incorruptível, o mortal pode ir até o imortal, o doente pode ir até o santo. E nós não entendemos a profundidade. Então, me reportando os escritos dos antigos, dos heróis da fé, dos reformadores, dos missionários, a China, o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. David Brenner orava com tanta intensidade, que na região que ele orava, que havia neve e gelo, o lugar que ele orava derretia, pelo calor que saía do seu corpo. Se você orar, se você vai ver George Miller, um missionário fantástico, quando ele passou, alguém comentou, eu vi falar que quando George Miller ora, o céu fica em silêncio para ouvir. Então essas coisas foram vindo na minha mente, e eu pude ver, esses homens entenderam o que é o véu se rasgou. Esses homens não são religiosos, burocráticos, não usam a oração como um remédio de emergência, mas eles se alimentam da comunhão com Deus. Se alimentam da comunhão com Deus. Está rasgado. Deus dizendo para mim, não tem que inventar nada, não precisa de revelação, não invente nada, está rasgado. Não tem obstáculo, barreira, dívida promissória, demônio, satanás, pecaminosidade, foi tudo tirado. Eu posso entrar. Meu Deus do céu. Agora sabe o que você faz? Chega no átrio, passa no santo lugar e dá uma olhadinha. Está o pedaço do véu rasgado assim, ó. Aí você avista a arca, sozinha, sem ninguém lá, solitária, que nós não entendemos. Quer ver? Abre comigo em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes, em outras traduções, participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você entendeu o que Pedro está dizendo? Estude isso depois. Através das promessas, através do que Cristo fez, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Não tenho ideia o que é isso. Liga, o véu se rasgou, com tornar participante da natureza divina. Eu chego a desacreditar que isso aqui foi escrito. Talvez a maioria não entenda. Sabe por quê? Você vem na igreja buscar o osso, e eu fico insistindo para você comer o bife, e você quer roer um osso. Você quer, eu quero curar, eu quero que prova meu currículo, eu quero que abra a portinha. Não, bem, isso é osso, eu quero dar o bife, o filé mignon do evangelho. Oh Jesus, nem o pardal morre de fome, você vai morrer. Olhar as aves do campo, não planta, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vós pões alimenta, não tem de muito mais valor que elas. Me fala aqui qual pardal você já viu que morreu de fome. Agora a igreja dele vai morrer. Os lírios do campo, como eles tecem? Nem mesmo Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais rico pisou na terra.
com toda a riqueza dele, que era global, não vestia igual mato, a erva. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vai vestir muito mais a você, homem de pequena fé. Então esquece dessa parte pobre do evangelho. Pelo amor de Deus, é pobre demais, eu não dou conta. Senhor, aprova meu curso, Senhor, me dá aumento. Não, meu bem. Ele está querendo dizer assim: eu quero que você, ser humano, igreja, seja participante da minha natureza, dos meus atributos morais, que vocês tenham a minha santidade impregnada em você, que você tenha a mente de Cristo, que você tenha o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria e amor. O véu rasgado fez isso. É isso que o véu faz. Nós conseguimos ter comunhão com Ele, de forma a participarmos da sua santidade, a participarmos, o texto aqui então, a tradução para o português, da sua natureza. Por isso que o véu foi rasgado. Assim como eu sou um com meu Pai, sejam um com meu Espírito. Fundir, se unir, ser vivificado, crescer a sua imagem, ser santificado. É para isso que esse véu se rasgou. É para isso que você entra. Você é ruim, perverso, imoral, carnal, irado, doente, falta de participar da natureza, aqueles atributos que, qual atributo de Deus é ruim? Bondade, santidade, justiça, amor, paz, longanimidade, fidelidade, são os atributos. Eles então vão ser transferidos a você, vão impregnar em você, vão encharcar você. Então, dia após dia, você crescerá a sua estatura. Outro versículo que vai, não precisa abrir, que vai se juntar com esse. E todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Está falando de regeneração. Por que a igreja não é regenerada? Por que ela é carnal? Por que ela é débil e anêmica? Porque o véu se rasgou e ela não vai lá de glória em glória, vez após vez, dia após dia, lá no Santíssimo. Lá no Santíssimo, dia após dia. Então todos nós com cara descoberta, nós vamos refletir para esse mundo corrupto a glória do Senhor como um espelho, e sendo nós transformados de glória em glória. Esse texto é tremendo, 2 Coríntios 3,18. Aí quando eu orei, eu me dei conta, eu estava ajoelhado aí. Eu não preciso de Israel, água do Jordão, voto, sacrifício, flagelamento, jejum. Eu posso senti-lo aqui, está aberto. Meu Deus, nós não sabemos dessa magnitude. Abriu, para quê? Para eu entrar, para quê? Para participar da natureza, dos atributos. Depois, uma vez participado, eu vou para Coríntios. É uma participação contínua, regenerando. Não adianta a oração de Pai Nosso, não adianta agradece pela comida, não adianta. Ele está falando de comunhão, ele está falando de algo muito mais profundo. É um relacionamento do noivo com a noiva, é intimidade, meu irmão, é ser um com o Espírito Santo. Ah, se a gente entendesse isso. Elias, o Deus perante cuja face eu estou. É tempo de buscar a Deus até que faça chover justiça sobre vós. Buscai o Senhor, buscai a sua face continuamente. Lembra de Cântico dos Cânticos 3? Busquei o meu amado
nas madrugadas. Busquei no meu leito e não encontrei. Saí pelas praças e perguntei pelos guardas, mas não encontrei. Até que procurei, e aquele a quem minha alma ama, encontrou. Fala do noivo, meu irmão. Fala da noiva buscando o noivo. Na madrugada, no leito de cama, intimidade. Entre os guardas, quando encontrou os guardas, os anjos. Não são anjos que eu vim buscar. Eu quero o amado. Eu quero o autor da vida. Eu quero o Cristo ressurreto. Vamos buscá-lo. Vamos buscar. Vamos ter essa comunhão. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como eu tenho orado para dizer, meu Deus do céu, não me deixa viver sem as pessoas olharem para mim e dizer, ali está passando um homem cheio de graça e de verdade. Cheio de, a graça emana dos lábios daquele homem, a graça emana da pregação daquele homem, a graça emana da oração daquele homem. Que seja essa a sua oração: Senhor, me faz cheio de graça e de verdade. Atos capítulo 4 diz: e era um o coração e a alma daqueles que criam, e davam com poder testemunho da ressurreição de Cristo, e havia neles a abundante graça. Meu Deus, onde está a graça na igreja? Onde está a graça? Tudo que sai dos nossos lábios é intelectualismo, é frieza, vidas marcadas pela TV, pela internet, pela carne, e não pela abundante graça. Desse jeito vamos fracassar. Se vocês entendessem a magnitude que é o véu ter sido rasgado, se vocês entendessem o que significa, a entrada está aberta, vocês não entendem o que significa entrar no Santíssimo pelo sangue do meu filho. Entenda isso, meu filho, entenda isso. Feche os olhos e tente entrar ao menos agora.